Você já imaginou ter tudo o que sempre sonhou e, de repente, perder tudo em um único dia? Eu sou Jó, e essa é a minha história. Fui considerado o homem mais próspero de todo o Oriente. Morava na terra de Uz e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 pares de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de servos sob meu comando. Além disso, fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu temia a Deus e me afastava do mal. Quando meus filhos realizavam banquetes em suas casas e convidavam suas irmãs para se juntarem a eles, eu sempre cuidava para que fossem purificados. Ao amanhecer, sacrificava um holocausto por cada um deles. Em um certo dia, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim com uma terrível notícia. Ele me disse que os bois estavam arando e os jumentos pastando perto, quando os sabeus atacaram e levaram tudo. Eles mataram os servos e apenas ele escapou para me contar. Antes que ele terminasse, outro mensageiro chegou e informou que um fogo vindo do céu queimou as ovelhas e os servos, e que ele era o único sobrevivente para me contar. Logo em seguida, outro mensageiro apareceu e disse que os caldeus formaram 3 grupos de saqueadores. Atacaram meus camelos e levaram tudo, matando os servos, e ele era o único que escapou para relatar o ocorrido. Mais uma vez, outro mensageiro veio com notícias ainda mais devastadoras. Ele disse que meus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho, quando um vento poderoso soprou do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, fazendo com que ela desabasse sobre eles, e todos morreram. Eu estava arrasado, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Arranquei minha túnica e raspei minha cabeça. Caí ao chão, gemendo de dor e desespero, pois meu maior temor se concretizara. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me raspei com ele, enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me confrontou. Você ainda mantém sua integridade? Ela me incitou a amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que ouvi da pessoa que deveria ser meu maior apoio. Respondi a ela: você fala como uma tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, não atribuí a Deus a culpa por qualquer mal. Não pequei com minhas palavras. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar souberam de todas as minhas tribulações, partiram de suas casas e se encontraram para me consolar e demonstrar solidariedade. Eles eram mais velhos do que eu. Ao me verem de longe, mal puderam me reconhecer. Começaram a chorar alto, rasgaram suas túnicas e jogaram pó sobre suas cabeças. Sentaram-se comigo no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam a extensão do meu sofrimento. Abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Clamei para que o dia em que nasci desaparecesse e a noite em que fui concebido fosse esquecida, que aquele dia se torne escuridão, que Deus não se importe com ele e que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo, porque a vida é dada aos que sofrem e aos amargurados, aos que anseiam pela morte que não vem, que a buscam mais do que um tesouro escondido, que se enchem de alegria ao encontrar a tumba. Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cercou. Meu alimento diário se tornou suspiros e gemidos, como água. O que eu temia aconteceu. Não tive paz nem tranquilidade. Não tive descanso, apenas inquietação. Meu espírito estava quebrado. Meus dias foram encurtados. A tumba me esperava. Os zombadores me cercaram. Meus olhos encontraram sua hostilidade. Orei: dá-me, ó Deus, a promessa que exiges. Quem mais me dará segurança? Meus olhos se tornaram embaçados pela tristeza. Todo o meu corpo era apenas uma sombra. Disse: meus dias se foram, meus planos foram desfeitos. Meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar tentaram me consolar.
Com a intenção de me fortalecer em meu sofrimento, eles também expressaram suas opiniões sobre por que Deus permite o sofrimento. Eles acreditavam que eu estava sofrendo porque havia cometido algum erro. Como resultado, fui constantemente incentivado a admitir meu erro e me arrepender, na esperança de que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor era consequência de algum pecado que eu havia cometido e recomendou que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devia ter praticado alguma maldade para merecer a justiça divina e argumentaram que eu deveria adotar um comportamento mais puro. Bildade chegou a sugerir que meus próprios filhos tinham atraído a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar afirmou: vão ficar sem resposta todas essas palavras? Este charlatão será justificado? Suas palavras vazias calarão os outros? Ninguém o repreenderá quando se burla? Você diz a Deus: minhas crenças são imaculadas e sou puro diante de seus olhos. Oh, como eu desejaria que Deus falasse, que abrisse seus lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, porque a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba que Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Acaso ele não reconhece os enganadores e quando vê o mal, não toma nota? Mas se você dedicar seu coração a Ele e estender suas mãos para Ele, se afastar o pecado que está em suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará seu rosto. Você estará firme e sem medo. Certamente esquecerá sua aflição, lembrando-se dela apenas como águas passadas. Eles assumiram que meus problemas eram um sinal claro do julgamento de Deus. Mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em um ponto, minha frustração com eles atingiu o ápice. Disse-lhes: sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que importam e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho uma mente, não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Tornei-me motivo de zombaria para meus amigos, embora eu tenha clamado a Deus e Ele tenha respondido. Sou apenas um motivo de zombaria, apesar de ser justo e íntegro. Desejo falar diretamente com o Todo-Poderoso e apresentar meu caso a Deus. Contudo, vocês me difamam com mentiras. São médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos ficassem em silêncio, isso seria a verdadeira sabedoria para vocês. Agora, ouçam meu argumento e escutem as súplicas dos meus lábios. Vocês falarão falsidades em nome de Deus? Vão falar enganosamente por Ele? Mostrarão parcialidade a seu favor? Defenderão o caso de Deus? Seria bom para vocês se Ele os examinasse? Poderiam enganá-lo como enganariam um homem? Certamente ele os chamaria a prestar contas se mostrassem parcialidade em segredo. Não seria o seu esplendor o que os aterrorizaria? Não cairia o temor dele sobre vocês? Mesmo que ele me mate, ainda esperarei nele. Defenderei meus caminhos diante dele. Isso, de fato, será a minha salvação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se diante dele. Agora que preparei meu caso, sei que serei justificado. Alguém pode me acusar? Se assim for, permanecerei em silêncio e morrerei. Só me conceda estas duas coisas, Deus, e então não me esconderei de ti. Afaste tua mão de mim e pare de me assustar com teus terrores. Então me chame e eu responderei, ou me deixe falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi, estou pronto para enfrentar a Deus. Pedirei que me mostre minha ofensa e meu pecado. Deus, por que escondes teu rosto e me consideras teu inimigo? Prendes meus pés em grilhões, observas de perto todos os meus caminhos, marcando cada passo que dou. O sofrimento é demais para mim, e agora estou amargurado, ansioso e assustado. Rejeito a ideia de uma injustiça divina que permite que os ímpios prosperem, enquanto eu e muitas outras pessoas honestas sofremos. Quero confrontar Deus e protestar, mas não consigo encontrá-lo fisicamente. Disse aos meus amigos: tão certo como vive Deus,
que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que amargurou minha vida. Enquanto eu tiver vida dentro de mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada maligno, e minha língua não pronunciará mentiras. Jamais admitirei que vocês estão certos. Até meu último suspiro, não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência permanecerá tranquila enquanto eu viver. A intervenção de Deus. Eventualmente, o Senhor interveio. É extremamente difícil se defender quando se está em tanta miséria. Qual foi minha maior dor? Física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e sofrendo uma dor excruciante, social. Devido à minha aparência física e ao conhecimento da comunidade sobre minha tragédia recente, me tornei um pária social. As pessoas cruzavam a rua para evitar falar comigo, já que eu estava sentado no monte de cinzas na periferia da cidade. Até os adolescentes riam de mim. Eu enfrentava a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque parecia que não havia nada em meu passado que justificasse isso. Espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, porque me sentia separado de Deus. Esta foi a verdadeira, a mais excruciante das penas. O sofrimento é muito mais agonizante quando acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente pude falar com Deus, as coisas não saíram como planejei. Durante meus discursos, pedi a Deus 36 vezes que falasse comigo. Agora, meu desejo foi concedido. O Senhor então falou comigo e disse: "Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu lhe perguntarei e você me responderá. Onde estava você quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você entende. Quem determinou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Sobre o que se assentaram seus fundamentos? Ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem encerrou o mar atrás de portas quando brotou do ventre? Quando fiz das nuvens sua roupa e o envolvi em densas trevas? Quando estabeleci limites para ele e coloquei suas portas e ferrolhos? Quando disse: "Até aqui chegarás e não mais além. Aqui se deterão suas ondas orgulhosas"? Você já deu ordens à manhã ou mostrou ao amanhecer seu lugar para que tomasse a terra pelos bordos e sacudisse os ímpios dela? A terra toma forma como o barro sob um selo. Suas características ressaltam como as de uma vestimenta. Aquele que desafia o Todo-Poderoso o corrigirá, que aquele que acusa a Deus responda agora. E eu respondi ao Senhor: "Sou indigno, como posso argumentar contigo?" Coloquei minha mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Falei 2 vezes, mas não direi mais nada. O Senhor então me respondeu: "Você questionaria a minha justiça? Condenaria a mim para justificar a si mesmo? Você tem um braço como o de Deus? Sua voz pode ressoar como a dele? Então se cubra de glória e esplendor e vista-se de honra e majestade. Deixe sua ira fluir. Olhe para todos os orgulhosos e humilhe-os. Olhe para todos os altivos e derrube-os. Subjuga os ímpios onde quer que estejam. Enterre-os no pó juntos. Cubra seus rostos na tumba. Então eu mesmo admitirei que sua mão direita pode salvá-lo." Humilhado, caí ao chão e disse: "Eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Tu disseste: ouça, e eu falarei. Eu lhe perguntarei e você me responderá. Por isso me desprezo e me arrependo em pó e cinzas." A restauração de Jó. O Senhor terminou questionando se eu estava em posição de julgá-lo, destacando que é inadequado para mim pensar que ele deveria se justificar diante de mim. Senti-me extremamente pequeno. Como servo de Deus,
fui justificado. Meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente repreendidos por Deus. O Senhor disse que eles não falaram com precisão a meu respeito. O notável nas 2 conversas que tive com Deus é que Ele ainda não respondeu às minhas perguntas. Mesmo assim, orei por meus amigos e o Senhor restaurou minha fortuna, me dando o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs e todos os que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me consolaram e me confortaram, e cada um me deu uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Espero que você tenha aprendido com esta história. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Que Deus abençoe sua vida.